Se a Lua desaparecesse amanhã, a Terra não explodiria em minutos, mas o seu mundo nunca mais seria o mesmo. As marés iriam desabar, o clima começaria a perder o equilíbrio, noites muito mais escuras tomariam conta do planeta e, com o tempo, a própria vida seria colocada à prova. Hoje você vai entender, passo a passo, o que realmente aconteceria com a Terra se ela perdesse a Lua. Quanto tempo nosso planeta continuaria habitável e por que esse cenário é muito mais assustador, real e importante do que qualquer filme já mostrou. A Lua sempre esteve acima de nós, como um relógio silencioso no céu, marcando as noites da humanidade desde os primeiros olhares curiosos para o espaço sideral e alimentando o desejo de entender o universo desconhecido. Civilizações inteiras ajustaram plantações, rituais e decisões ao brilho dessa esfera pálida, usando a Lua como calendário natural, bússola emocional e símbolo de mistério, medo e proteção cósmica ao mesmo tempo. É desconfortável imaginar que algo tão constante possa simplesmente desaparecer, como se o próprio cosmos puxasse o tapete da nossa sensação de segurança e revelasse que a estabilidade do céu noturno sempre foi uma ilusão frágil. Quando você olha para a Lua, seu cérebro associa aquele disco prateado à ideia de que o espaço é estável e previsível, como se o céu tivesse uma regra silenciosa, dizendo que ela sempre estará lá, guardando a escuridão ao nosso redor. A verdade, porém, é muito mais sombria e intrigante. Nada no universo é realmente eterno, nem mesmo essa companheira brilhante que parece imóvel e perfeita, enquanto orbita a Terra em meio a forças gravitacionais invisíveis e implacáveis. Se a Lua sumisse amanhã, o impacto não seria só físico ou astronômico, seria emocional e psicológico, como acordar em uma casa onde uma parede inteira foi arrancada durante a noite, expondo tudo ao vazio escuro lá fora. A ausência dela abriria uma ferida na cultura humana, em mitos, religiões e na própria ciência, mudando para sempre a forma como enxergamos o céu estrelado e desafiando a nossa confiança no delicado equilíbrio do sistema solar. Muita gente sente um vínculo quase espiritual com a Lua, mesmo sem entender marés, órbitas ou gravidade, como se aquele brilho distante conversasse diretamente com emoções antigas, medos profundos e curiosidade sobre o infinito. Esse vínculo é antigo, instintivo, gravado no inconsciente coletivo. Por isso, perder a Lua seria como perder um ponto de referência da própria existência, um eixo emocional que sempre indicou que a noite ainda era familiar e segura. Agora, imagine descobrir que essa presença aparentemente eterna é resultado de um acidente cósmico violento. Um impacto entre mundos que quase destruiu a Terra primitiva e remodelou o cenário do espaço ao nosso redor. Esse desastre não foi um fim absoluto, foi o início de uma parceria essencial, criando um satélite capaz de moldar marés, estabilizar o eixo terrestre e influenciar o clima que permite a existência da vida que conhecemos hoje. Essa revelação quebra a ilusão de estabilidade e abre uma pergunta incômoda. Se algo tão importante nasceu de um caos extremo, o que mais, no espaço sideral, está em equilíbrio delicado, pronto para mudar sem qualquer aviso? Quando aceitamos que nada é garantido no cosmos, a Lua deixa de ser apenas um enfeite romântico e se torna uma peça crítica de um mecanismo invisível, cuja perda transformaria a Terra em um lugar muito mais estranho e perigoso. E justamente quando essa sensação de segurança começa a ruir, faz sentido olhar não só para o que a ciência diz, mas também para o que nossas histórias, filmes e séries revelam sobre o medo ancestral de perder a Lua de vista. Você já percebeu como, em muitos filmes de ficção científica, o céu deixa de ser um cenário e se transforma em uma ameaça silenciosa? De repente, a Lua sai do lugar, cresce no horizonte ou se quebra, e a sensação é sempre a mesma. Algo proibido foi violado. Em várias dessas histórias, a Lua aumenta de tamanho noite após noite, como um olho gigantesco se aproximando da Terra, enquanto marés gigantes engolem cidades costeiras e o caos se espalha, alimentando o medo do colapso do equilíbrio cósmico. Há cenas em que a Lua se fragmenta acima de nossas cabeças, espalhando pedaços luminosos que formam anéis em torno da Terra, criando um espetáculo tão bonito quanto apocalíptico, como se o próprio sistema solar estivesse sangrando luz no vazio. Essas obras usam a Lua como símbolo de fim do mundo,
porque o público sente, mesmo sem saber física, que mexer nesse satélite natural é mexer no coração da estabilidade do planeta, é tocar em uma engrenagem que não deveria ser forçada. Do ponto de vista científico, a maior parte dessas tramas acelera o tempo, comprimindo milhões de anos em poucos dias para criar urgência, pânico e tensão. Mas o tipo de consequência mostrado nem sempre está tão distante da realidade. É verdade que a Lua não sairia de órbita, nem cairia de um dia para o outro, sem uma causa extrema, envolvendo energias gigantescas, colisões com outros corpos ou forças gravitacionais violentas, muito além de qualquer tecnologia humana atual. Mas, em essência, quando o cinema mostra marés enlouquecidas, cidades destruídas e um céu deformado, ele está exagerando efeitos que realmente poderiam acontecer se a órbita lunar fosse alterada de forma drástica no espaço real. A diferença é que, na vida real, esses processos levariam muito mais tempo. Em vez de explosões em poucos minutos, a natureza seria cruel em câmera lenta, permitindo que gerações inteiras assistissem a um planeta perdendo o controle do próprio eixo. Por outro lado, algumas cenas famosas ignoram leis básicas do cosmos, mostrando pessoas observando a Lua enorme no céu sem qualquer alteração de gravidade, ou cidades intactas em situações que, na prática, rasgariam estruturas inteiras. Nesses momentos, o espetáculo vence a ciência. E é aí que entra o seu olhar crítico. Entender onde a ficção acerta na emoção, mas erra na física. Faz você assistir essas histórias com mais consciência, sem perder o fascínio pelo espaço sideral. Uma forma simples de treinar isso é a seguinte: sempre que você vir uma cena catastrófica envolvendo a Lua, tente imaginar que tipo de força seria necessária para aquilo acontecer e quanto tempo algo assim levaria no universo observado pela astronomia. Se um filme mostra a Lua caindo em poucos dias, por exemplo, você pode lembrar que, na prática, qualquer alteração séria na órbita lunar envolveria uma dança lenta e perigosa, com efeitos graduais em marés, clima e rotação da Terra. Com o tempo, você começa a perceber que, por trás da fantasia, existe um medo genuíno do espaço profundo, das forças gravitacionais de asteroides e da fragilidade da Terra. Um medo que a ciência não ignora, mas explica com mais calma. E quando a ficção mistura bem emoção e um pouco de realidade, algo poderoso acontece. Ela desperta a curiosidade sobre o que é verdade, o que é teoria e o que é impossível, empurrando você para mais perto da astronomia séria e das simulações científicas. É nesse ponto que a pergunta deixa de ser apenas o que aconteceria se a Lua caísse e se transforma em algo mais perturbador. O que realmente existia antes de ela aparecer no céu e transformar para sempre a história do nosso planeta. A Terra que você conhece, com noites banhadas por luz suave e marés ritmadas, não nasceu assim. Houve um tempo em que nosso planeta era quase irreconhecível, um mundo jovem girando rápido demais em meio ao caos do espaço sideral, cercado por detritos, rochas e colisões violentas. Os cientistas estimam que a Terra tenha cerca de 4,5 bilhões de anos, formada a partir de poeira e fragmentos que orbitavam o Sol, aglutinados pela gravidade em um longo processo de construção planetária no berço turbulento do Sistema Solar. No início, nada aqui lembrava um lar. A superfície era um oceano de lava, a atmosfera era tóxica. Impactos com asteroides e protoplanetas eram frequentes, esculpindo o planeta à força, em um cenário que mais parecia um inferno cósmico do que um ambiente para a vida. Os dias eram muito mais curtos do que hoje. A Terra girava mais rápido, o que significava rotações em poucas horas, com um ciclo frenético de luz e escuridão, enquanto o planeta tentava se estabilizar sob a influência constante da gravidade solar. Não existiam oceanos calmos, nem continentes como conhecemos, nem clima previsível. Era um mundo instável, onde cada novo impacto poderia mudar a rotação, a inclinação do eixo e a composição da superfície, em um jogo brutal de forças cósmicas. E, acima de tudo, não existia lua no céu. A noite da Terra primitiva era iluminada apenas por estrelas distantes e pela luz fria do Sol refletida em poeira espacial, sem aquele disco prateado que hoje parece tão natural quanto o próprio horizonte.
Quando você observa a calma relativa do nosso planeta atual, com oceanos estáveis e um ciclo de estações razoavelmente previsível, é fácil esquecer que esse equilíbrio é resultado de uma longa história de violência cósmica, ajustes finos e acontecimentos improváveis. Pensar na Terra sem Lua é imaginar um planeta que ainda não havia encontrado seu ponto de equilíbrio, um mundo em formação, exposto a oscilações extremas, como um peão girando rápido demais, pronto para tombar a qualquer momento. E é exatamente nesse cenário caótico que algo extraordinário acontece. Um evento tão dramático que mudaria para sempre o destino da Terra e criaria a companheira silenciosa, que hoje parece eterna no nosso céu. Um dos momentos mais decisivos da história da Terra aconteceu em silêncio, muito antes de qualquer olho humano existir para testemunhar. Os estudos indicam que um corpo do tamanho aproximado de Marte colidiu com a Terra jovem, em um impacto tão violento que derreteu rochas e redesenhou o planeta. Esse corpo ganhou o nome de Theia, e a hipótese mais aceita, chamada de hipótese do grande impacto, descreve esse encontro como um choque oblíquo, não frontal, que arrancou uma enorme quantidade de material da crosta e do manto terrestre para o espaço. Esse material não se perdeu no vazio. Fragmentos de rocha vaporizada e derretida passaram a orbitar a própria Terra, formando um anel incandescente ao redor do planeta, algo visualmente parecido com os anéis de Saturno, mas muito mais provisório e violento. Com o tempo, a gravidade entrou em ação. Esses detritos começaram a se agrupar, colidir entre si, fundir massa com massa, até que uma nova esfera começou a surgir, condensando o caos em um único corpo, que se tornaria a nossa Lua atual. Uma das pistas mais fortes dessa origem compartilhada está na composição química da Lua. As rochas lunares trazidas por missões espaciais revelam proporções de elementos muito semelhantes às encontradas no manto da Terra, como se fossem pedaços distantes do mesmo corpo. Isso torna a Lua diferente de muitas outras luas do Sistema Solar, que provavelmente foram capturadas pela gravidade de seus planetas. No nosso caso, tudo indica que Terra e Lua nasceram da mesma ferida cósmica, como irmãos separados após um impacto colossal. Desde o início, a Lua já surgiu em órbita da Terra. Ela não ficou vagando ao acaso pelo Sistema Solar, nem quase caiu no Sol, nem escapou para o espaço profundo. A gravidade da Terra aprendeu em uma dança que, aos poucos, foi se tornando mais estável. Uma órbita estável acontece quando a velocidade do corpo e a força gravitacional entram em equilíbrio. A Lua se move rápido o bastante para não cair na Terra, mas não tão rápido a ponto de escapar, criando um caminho curvo constante ao nosso redor. Com o passar de milhões de anos, essa dança foi ajustando a relação entre a rotação da Terra e o movimento da Lua, até que surgisse o sistema equilibrado que conhecemos hoje, com dias mais longos e marés guiadas pelo puxão gravitacional desse satélite. Perceber que a Lua é fruto de um choque quase destrutivo muda a forma como olhamos para ela. Aquilo que parece tranquilo no céu é, na verdade, a cicatriz luminosa de um passado violento, uma lembrança constante de que o cosmos cria através da destruição. E quando você entende como essa história começou, a próxima pergunta surge quase automaticamente. Afinal, que tipo de corpo é exatamente essa Lua que orbita a Terra e o que a torna tão especial em meio a tantos outros mundos do espaço sideral? Quando falamos sobre a Lua, é comum trotelá apenas como uma bola brilhante no céu. Mas, na linguagem científica, ela é classificada como um satélite natural. O maior satélite em proporção ao planeta hospedeiro em todo o Sistema Solar conhecido até agora. Ela tem cerca de 3.470 quilômetros de diâmetro, aproximadamente um quarto do tamanho da Terra em extensão, mas sua massa é muito menor, algo em torno de 1/81 da massa terrestre, o que afeta diretamente sua gravidade. A Lua orbita a uma distância média de 384.400 quilômetros, um espaço enorme quando comparado ao tamanho dos dois corpos, mas pequeno o bastante para que a força gravitacional entre eles seja intensa e constante. Por dentro, a Lua não é apenas um bloco sólido e simples. Estudos indicam que ela possui crosta,
manto e um núcleo pequeno, possivelmente parcialmente derretido, o que ajuda a explicar algumas anomalias gravitacionais detectadas em sua superfície. Ao contrário da Terra, a Lua não tem uma atmosfera densa. O que existe é uma exosfera extremamente tênue, composta por traços de gases, tão rarefeita que as partículas dificilmente colidem entre si, tornando o ambiente praticamente um vácuo total. Isso significa que lá não há vento, chuva ou clima, como conhecemos. Não existem nuvens cruzando o céu lunar, nem tempestades moldando a paisagem. As pegadas deixadas pelos astronautas podem permanecer por centenas de milhares de anos, quase intactas. Sem uma atmosfera significativa, o som não se propaga como aqui. Em solo lunar, duas pessoas próximas dependeriam de comunicação por rádio, porque as ondas sonoras não encontrariam ar suficiente para viajar de um ponto a outro na superfície. Um detalhe curioso é o próprio nome Lua. Outros planetas têm satélites naturais, como as luas de Júpiter e Saturno, mas, pelo ponto de vista da humanidade, a nossa recebeu o título de Lua com letra maiúscula, como se fosse o padrão para todas as outras. Durante séculos, observamos esse corpo apenas a olho nu, registrando fases, eclipses e movimentos no céu. Com o avanço da astronomia, telescópios revelaram crateras, mares escuros e montanhas, transformando o brilho uniforme em um mundo complexo. No século XX, sondas não tripuladas começaram a orbitar e pousar na superfície lunar, enviando imagens detalhadas do relevo e medindo propriedades físicas, enquanto missões tripuladas trouxeram amostras de rocha para análise em laboratórios. Hoje, refletores deixados por astronautas na superfície permitem que cientistas enviem feixes de laser da Terra, meçam o tempo de retorno e calculem a distância até a Lua com precisão de centímetros, acompanhando até mesmo pequenas variações. Tudo isso mostra que a Lua não é um símbolo abstrato no céu, mas um objeto físico extremamente bem estudado. Peça central para entender não só o passado da Terra, como também a dinâmica do sistema solar e a evolução de mundos rochosos. E quanto mais compreendemos o que a Lua é de fato, mais fica clara uma questão ainda mais inquietante. Qual é exatamente o tipo de influência invisível que esse satélite exerce sobre o nosso planeta? Muito além da beleza das noites claras. Para entender o poder oculto da Lua sobre a Terra, é preciso imaginar os dois corpos conectados por uma força invisível, que não se rompe nunca. Essa força é a gravidade, a mesma que mantém você preso ao chão, mas atuando em escala planetária, entre Terra e Lua. Muita gente pensa que só a Lua orbita a Terra, mas na verdade os dois giram em torno de um ponto comum, chamado baricentro, que fica dentro da Terra, porém deslocado do centro. Isso mostra que a Lua também puxa o nosso planeta no espaço. Essa dança gravitacional não é estática. A Lua puxa a Terra puxa a Lua, e esse diálogo constante cria efeitos profundos, que vão desde as marés nos oceanos até mudanças lentas na rotação do planeta e na inclinação do eixo terrestre. As marés são o efeito mais visível dessa interação. A gravidade da Lua não age com a mesma força em todos os pontos da Terra, o que gera uma diferença de atração que produz dois inchaços de água, um voltado para a Lua e outro no lado oposto. À medida que a Terra gira, esses inchaços se deslocam em relação aos continentes, criando o ciclo de marés altas e baixas que influencia portos, navegação, fauna marinha e até regiões costeiras inteiras, em um ritmo que se repete todos os dias. Mas a influência da Lua vai muito além dos oceanos. Ao longo de milhões de anos, a interação de marés vem transferindo energia da rotação da Terra para a órbita lunar, o que faz a rotação terrestre desacelerar, enquanto a Lua se afasta aos poucos. Hoje, medições com lasers mostram que a Lua se distancia da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano. É pouco em uma vida humana, mas enorme em escalas cósmicas, o suficiente para mudar a duração dos dias ao longo de bilhões de anos. Outro papel crucial da Lua está na estabilidade do eixo de rotação da Terra, que é inclinado em cerca de 23,5 graus. Essa inclinação é responsável pelas estações do ano e por padrões climáticos que sustentam a vida. Simulações indicam que, sem a Lua, esse eixo poderia oscilar muito mais, variando entre ângulos extremos U,
que causaria mudanças climáticas caóticas, com eras de frio intenso ou calor extremo surgindo e desaparecendo de forma imprevisível. Quando você pensa em clima estável, ciclos de estações e zonas habitáveis, precisa lembrar que tudo isso depende, em parte, dessa âncora gravitacional silenciosa ao nosso lado. A Lua age como um estabilizador de longo prazo para o planeta. Até mesmo ritmos biológicos parecem ter alguma relação com o ciclo lunar para certas espécies, principalmente marinhas, que sincronizam alimentação, reprodução e migração com as marés e com a luminosidade noturna do céu. E claro, não se pode ignorar a iluminação. À noite, a Lua reflete a luz do Sol e reduz o contraste da escuridão, influenciando desde a navegação antiga até o comportamento de animais noturnos que usam esse brilho para caçar ou se esconder. Quando você reúne tudo isso, a imagem fica clara. A Lua não é um acessório decorativo do sistema solar, mas uma engrenagem essencial, sem a qual o clima, as marés e até a própria história da vida poderiam ter seguido caminhos muito mais hostis. E é justamente por causa dessa teia de influências invisíveis que surge uma questão inevitável. O que aconteceria, na prática, se essa peça fosse retirada de repente? Como se alguém apagasse a lua do céu em uma única noite. Agora imagine que essa noite finalmente chega. Você acorda, olha para o céu e percebe que algo está errado. As estrelas estão lá, o brilho distante das galáxias continua o mesmo, mas falta um rosto familiar no escuro. A lua desapareceu, sem explosão, sem aviso, apenas ausência. Nas primeiras horas, o que mais chamaria atenção seria o céu anormalmente escuro. Em regiões afastadas das cidades, a diferença seria brutal. Onde antes a lua iluminava paisagens inteiras, agora só existiria um breu profundo, cortado por constelações e nada mais. Em termos físicos imediatos, você ainda respiraria o mesmo ar, sentiria a mesma gravidade e o Sol nasceria no horário esperado. A Terra não perderia sua órbita ao redor do Sol por causa da ausência da Lua, mas o equilíbrio interno do planeta começaria a mudar. A primeira consequência mensurável seria nas marés. Sem atração lunar, a força do Sol passaria a ser dominante, mas muito mais fraca em comparação com o que a Lua produzia. As marés cairiam para cerca de 30% do que são hoje. Isso significaria ondas menos dramáticas, portos mais previsíveis e, à primeira vista, até uma falsa sensação de tranquilidade para quem vive perto do mar. No entanto, para a vida marinha acostumada a esse sobe e desce constante, o impacto seria devastador. Muitos ecossistemas costeiros dependem de marés fortes para oxigenar áreas rasas, redistribuir nutrientes e permitir que certas espécies depositem ovos ou se alimentem em horários específicos. Com marés fracas, essas rotinas seriam quebradas. Em pouco tempo, cadeias alimentares inteiras começariam a entrar em colapso. Animais que dependem da inundação e do recuo da água para sobreviver perderiam o ritmo natural, e isso se espalharia como efeito dominó por diversas zonas costeiras do planeta. Enquanto isso, a noite se tornaria um território muito mais perigoso. Sem a luz refletida pela lua, muitas espécies noturnas que usam essa claridade para caçar ou se orientar teriam de se adaptar a um escuro mais profundo ou simplesmente desaparecer. Para os humanos, o impacto seria simbólico e prático. Cidades poderiam aumentar ainda mais a poluição luminosa para compensar o vazio no céu, apagando de vez o contato das pessoas com o verdadeiro aspecto do universo, escondido atrás das luzes artificiais. Mas o que realmente começaria a preocupar os cientistas não estaria apenas no mar ou na paisagem noturna, e sim no coração da mecânica da Terra. Sem a Lua, a estabilidade do eixo de rotação se tornaria um problema de longo prazo, silencioso e perigoso. Em escalas de anos a séculos, pequenas oscilações no eixo poderiam se tornar mais intensas, fazendo com que regiões hoje temperadas passassem por mudanças mais abruptas de clima, enquanto outras poderiam enfrentar extremos de calor ou frio. Com o passar de milhares de anos, simulações indicam que a inclinação do eixo poderia variar de forma caótica, gerando eras de gelo inesperadas, derretimentos repentinos, mudanças bruscas em padrões de vento e correntes oceânicas. Isso tornaria o planeta muito menos previsível,
não apenas para a sociedade humana, mas para qualquer forma de vida complexa que depende de certa regularidade climática. Agricultores, cidades e ecossistemas inteiros lutariam para se adaptar a um clima instável. Outro efeito sutil, porém importante, estaria na rotação do planeta. Sem a ação de freio da Lua, a desaceleração da Terra ficaria diferente. Em escalas gigantescas de tempo, a duração dos dias poderia seguir outro ritmo, alterando os ciclos biológicos. É importante entender que nada disso aconteceria como em muitos filmes, com desastres instantâneos e explosões espetaculares. O verdadeiro terror estaria no processo lento e inevitável. Um planeta que, sem sua guardiã, começaria a perder a própria sanidade climática. Em um cenário mais extremo, parte da superfície terrestre poderia alternar entre períodos de frio intenso e calor sufocante ao longo de dezenas de milhares de anos, tornando mais difícil a manutenção de civilizações estáveis e de zonas habitáveis seguras. Assim, a Terra sem Lua não se tornaria imediatamente um mundo morto, mas aos poucos se tornaria um lugar mais imprevisível, menos acolhedor, onde a vida teria de lutar muito mais para se adaptar a mudanças climáticas bruscas e ciclos instáveis. E tudo isso nasce de uma simples ausência no céu. Uma esfera que some em silêncio, sem ruído, sem impacto visível, mas arrasta com ela o equilíbrio de marés, climas e ritmos de vida. Lembrando que o espaço sideral não perdoa desequilíbrios. Quando você junta essas peças, percebe que a pergunta inicial esconde algo ainda mais incômodo. Não se trata apenas de imaginar se a Lua pode desaparecer, mas de entender o quão improvável e delicado é o fato de ela estar exatamente onde está hoje. Quando se fala em perda da Lua, surge outra dúvida inevitável. Existe alguma chance real de isso acontecer um dia? Ou tudo não passa de exercício de imaginação alimentado por filmes de catástrofe e teorias assustadoras sobre o futuro do sistema solar? Do ponto de vista da física conhecida, a Lua não pode simplesmente sumir de um dia para o outro sem causa. Ela está presa em uma órbita estável em torno da Terra, resultado do equilíbrio entre sua velocidade de movimento e a força gravitacional que a puxa. Para que a Lua fosse arrancada dessa órbita, seria necessário um evento extremo, como a passagem muito próxima de outro corpo massivo, talvez um planeta errante ou uma estrela, capaz de perturbar gravemente o sistema Terra-Lua. Outra possibilidade seria uma colisão gigantesca com um objeto de tamanho comparável, algo semelhante ao impacto que provavelmente a formou. Porém, a chance estatística de um encontro assim no futuro próximo é considerada extremamente baixa. Existe ainda o cenário em que a própria evolução do sistema solar altera gradualmente a estabilidade das órbitas em escalas de bilhões de anos. Mas em termos práticos para a humanidade, isso está tão distante que não representa uma ameaça direta. Muitas histórias de ficção se apoiam na ideia de tecnologias capazes de mover a Lua, transformando o satélite em arma ou em projeto de engenharia cósmica. No entanto, as energias necessárias para deslocar um corpo dessa massa estão muito além da capacidade atual. Mesmo os projetos mais ousados de exploração espacial moderna se limitam a sondas, bases e talvez mineração em asteroides. Nada disso chega perto de alterar significativamente a órbita da Lua, que continua firme em seu caminho silencioso. Então, em linguagem direta, a chance da Lua desaparecer amanhã por um processo natural conhecido é praticamente nula, o que não quer dizer que o sistema seja absolutamente eterno, apenas que, dentro do horizonte da nossa espécie, ele é estável. Esse aparente conforto, porém, pode criar uma ilusão perigosa, a de que o céu é imutável, de que nada sério pode acontecer em escalas menores que bilhões de anos, quando na verdade o espaço está em constante movimento, cheio de surpresas. A própria existência de asteroides próximos à Terra, com órbitas que cruzam a nossa vizinhança, lembra que impactos de grande porte já aconteceram e podem voltar a acontecer, mesmo que não envolvam diretamente a destruição da Lua. Por outro lado, o afastamento gradual da Lua é um processo real, medido com precisão por experimentos de laser. A cada ano, ela se distancia alguns centímetros, o suficiente para alterar, em escalas longas, o ritmo das marés e a duração dos dias.
Isso abre espaço para uma reflexão curiosa. Não é que a Lua vá embora de repente, mas o sistema em que vivemos hoje é apenas um capítulo temporário, uma fase intermediária de uma história que continuará a mudar muito depois de nossa existência. Em vez de alimentar pânico, essa visão traz algo mais sutil e profundo. A noção de que vivemos em uma janela muito específica da história da Terra, com uma lua na distância exata para produzir eclipses perfeitos e marés na medida certa. E quando percebemos que nem mesmo essa configuração é garantida para sempre, uma pergunta ainda mais estranha começa a surgir. Se um dia a nossa lua não puder mais cumprir seu papel atual, haveria algum tipo de substituta possível à espreita no espaço? Ao olhar para o céu, a impressão é de que a Terra tem apenas uma lua, mas os astrônomos descobriram algo intrigante. Existem pequenos corpos que parecem acompanhar o nosso planeta, quase como sombras discretas, conhecidos como quase-satélites da Terra. Um dos mais curiosos é o objeto chamado Como, ou Haleua, que segue uma trajetória em torno do Sol muito semelhante à da Terra, parecendo orbitar o nosso planeta quando visto de certos ângulos. Ele não é uma lua verdadeira, mas se comporta como um companheiro distante. Alguns estudos sugerem que esse objeto pode até ser um fragmento arrancado da própria Lua em um impacto antigo, o que tornaria essa rocha uma espécie de pedaço perdido do nosso satélite natural, vagando como fantasma nas proximidades. Apesar disso, esses quase-satélites não poderiam substituir a Lua. Eles são pequenos, com massa ínfima comparada ao nosso satélite, incapazes de gerar marés significativas ou estabilizar o eixo da Terra de forma parecida com a que a Lua faz hoje. Além do tamanho, suas órbitas são muito mais instáveis em escalas longas. Eles não ficam presos em uma dança gravitacional firme como a da Lua. Em vez disso, seguem rotas complexas, podendo mudar de trajetória com o tempo e até abandonar nossa vizinhança. A ideia de criar uma nova lua artificialmente, movendo asteroides gigantes ou montando estruturas no espaço, também esbarra em limitações gigantescas. A quantidade de energia e recursos necessários ultrapassa em muito qualquer tecnologia atual, mesmo que fosse possível posicionar outro corpo em órbita, ajustar exatamente massa, distância e estabilidade. Seria como tentar reconstruir uma engrenagem perfeita sem conhecer todos os detalhes do maquinário cósmico que temos hoje. Isso significa que a Lua não é apenas um elemento substituível em um sistema mecânico. Ela é um resultado único de uma história específica, fruto de um impacto singular, com propriedades que nenhum objeto ao nosso redor parece capaz de replicar. Pensar em quase-satélites como sombras da Lua ajuda a entender algo importante. O universo está cheio de companheiros temporários, fragmentos, ecos gravitacionais, mas nem todos podem ocupar o papel de guardião estável que o nosso satélite exerce. E enquanto esses pequenos corpos vagam pela vizinhança, a verdadeira Lua continua ali, firme em sua órbita, mesmo que, de forma quase imperceptível, esteja se afastando da Terra pouco a pouco, como se o sistema estivesse em lenta transição. Essa mudança discreta abre as portas para uma última camada de inquietação. Se a Lua está indo embora, ainda que devagar, o que isso significa para o futuro distante da Terra e para o delicado equilíbrio que sustenta a vida aqui? Medidas precisas feitas com experimentos de laser, usando refletores instalados na superfície lunar, mostram que a Lua está se afastando da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano, empurrada por um lento jogo de forças entre marés e gravidade. Esse afastamento acontece porque a energia da rotação da Terra ela é transferida para a Lua. As marés criadas pela gravidade lunar sofrem um pequeno atraso em relação à posição da Lua, e esse desequilíbrio gera um empurrão que acelera o satélite em sua órbita. Quando a Lua ganha velocidade orbital, ela sobe para uma órbita mais alta, assim como um objeto que é lançado com mais força alcança uma trajetória mais distante. Em contrapartida, a rotação da Terra perde energia e os dias ficam lentamente mais longos. Hoje, essa mudança é quase imperceptível na escala da vida humana. No entanto, registros em rochas antigas e fósseis sugerem que, no passado remoto, os dias eram mais curtos e a Lua estava muito mais próxima, produzindo marés bem mais intensas. Em um futuro distante, bilhões de anos à frente, a Lua estará tão longe que os eclipses totais, como conhecemos hoje, deixarão de existir. O disco lunar parecerá menor que o disco solar.
E o alinhamento perfeito que vemos atualmente será apenas memória. Ao mesmo tempo, as marés serão mais fracas, e a influência estabilizadora da Lua sobre o eixo terrestre diminuirá gradualmente, o que pode tornar o clima do planeta mais sujeito a oscilações ao longo de escalas de tempo imensas. Isso não significa que o mundo acabará por causa desse processo, mas reforça a ideia de que vivemos em uma fase muito específica da história cósmica, em que a distância e a força da Lua estão em um ponto particularmente favorável para a vida complexa. Perceber que até esse equilíbrio é temporário nos tira da zona de conforto. Mostra que a estabilidade que experimentamos hoje não é um estado padrão do universo, e sim um momento raro, quase como se estivéssemos assistindo a uma cena única no palco cósmico. E enquanto tentamos entender o passado e o futuro desse sistema delicado, uma questão permanece pairando no ar como um convite silencioso. O que você faz com esse conhecimento sobre a fragilidade do nosso lugar no espaço, agora que sabe o quanto tudo é provisório? A Terra sempre pareceu um lugar estável para quem vive preso ao chão. Mas, quando você levanta os olhos para o céu e entende o papel da Lua, percebe que essa sensação de segurança é apenas uma camada fina sobre um oceano de incertezas cósmicas. Saber que um impacto quase destruiu o planeta e, ao mesmo tempo, criou a companheira que estabiliza nosso clima, hoje muda a forma como enxergamos cada noite clara, cada maré, cada eclipse que parece rotineiro, mas, na verdade, é raridade astronômica. A verdade é que, enquanto a Lua continuar em órbita, a Terra seguirá se beneficiando desse equilíbrio invisível. Mas nada impede que, em escalas gigantescas de tempo, o sistema mude. Lembretes de que o universo não foi construído para o nosso conforto. Diante disso, uma pergunta incômoda surge quase sozinha. O quanto você realmente valoriza o fato de estar vivo justamente nessa era específica, em um planeta ainda estável o suficiente para permitir que civilizações observem o céu e façam perguntas sobre ele. A Terra sempre pareceu um lugar estável para quem vive preso ao chão. Mas, quando você levanta os olhos para o céu e entende o papel da Lua, percebe que essa sensação de segurança é só uma camada fina sobre um oceano de incertezas cósmicas. Saber que o impacto quase destruiu o planeta e, ao mesmo tempo, criou a guardiã que estabiliza nosso clima, muda a forma como você enxerga cada noite clara, cada maré, cada eclipse que parecia simples espetáculo e, na verdade, é raridade astronômica. Agora que você conhece o peso real da Lua na sua vida, o que pretende fazer com esse conhecimento? Vai continuar tratando o céu como pano de fundo ou vai usá-lo como lembrete diário de que tudo aqui é precioso, frágil e provisório ao mesmo tempo? Talvez a pergunta mais profunda não seja o que aconteceria se a Terra perdesse a Lua, mas o que acontece dentro de você quando descobre que até as estruturas mais estáveis do seu mundo podem mudar sem pedir permissão. Se isso mexeu com a sua visão de realidade, use esse desconforto como impulso. Conte nos comentários qual parte desta viagem pelo espaço sideral mais te surpreendeu. Qual cenário te deu mais medo ou te fez repensar o jeito que vê o universo? Se essa narração te ajudou a enxergar a Lua e a própria Terra com outros olhos, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos mergulhos pelos mistérios sombrios e fascinantes do cosmos. No próximo vídeo, vamos encarar outra verdade incômoda. Por que tudo no universo gira? Por que a Terra gira? E o que realmente aconteceria se o nosso planeta simplesmente parasse de girar, congelando o céu sobre nossas cabeças? Se você achou assustadora a ideia de perder a Lua, espere até imaginar um mundo onde metade do planeta vive em queimadura eterna e a outra metade mergulha em uma noite sem fim. Nos vemos na próxima jornada pelo desconhecido.